Boa noite, está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Hoje, quarta, 30 de novembro de 2022. Pois é, aí há praticamente um mês da grande virada para o próximo ano. O Opinião está no ar ao vivo. Hoje a gente vai falar de saúde pública. Tem muita gente empolvorosa com a pulga atrás da orelha por conta dos alardes que têm sido feitos aí, boca pequena, e também pelas decisões que têm sido tomadas pelos gestores. No caso de hoje, vamos falar diretamente as coisas que vêm da gestão estadual de saúde pública. Está a postos com a gente aqui mais uma vez o Juliano Melo, que esteve com a gente já aqui, não é, e tal, uma excelente entrevista da ocasião passada. E agora, por conta desses tópicos que eu falei, alarme e tudo mais, né, todo mundo empolvorosa, ele que é da Atenção e Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde. Vamos falar sobre essa questão da Covid, uso de máscaras, Ômicron e muito mais. Você é o nosso convidado a interagir com a gente via o WhatsApp 99932-2529. É uma forma que a gente reserva a você, caso você tenha alguma dúvida aí, alguma sugestão, pergunta, mande pelo WhatsApp, pelo texto, mensagem de texto, 99932-2529 é o WhatsApp aqui do Opinião. Lorenberg, boa noite. Boa noite, Paulo Coelho. Um grande abraço, mas um grande abraço a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Então, a você que acompanha a Opinião também pela internet, muito obrigado, viu, pelo carinho da sua companhia, da sua audiência, tanto pelo canal 22 como pelo www.gazetadigital.com.br e pela página no Facebook da TV Pantanal. Juliano Melo, muito bom tê-lo aqui, obrigado por aceitar nosso convite. Eu sei que é correria ali, é no 12, não tem jeito, mesmo assim vocês acabaram encontrando mais uma vez o espaço na agenda para estar aqui conversando, não com o Paulo, nem com o Lorenberg, mas com aquele que está ali assistindo, ou aquela que está ali assistindo, que é o nosso telespectador, que é o público, não é? Obrigado por ter aceito. Já vou perguntando, rapaz, todo mundo aí está aí, alerta contra essa questão da Covid. Eu vou começar lendo aqui que o Centro de Operações de Emergência em Saúde Pública, o COI Mato Grosso, recomendou o retorno do uso das máscaras para pessoas com sintomas gripais e crianças de 5 a 11 anos em ambientes escolares, não é? A orientação também vale para ambientes fechados com aglomeração ou de ventilação prejudicada. Essa foi uma decisão tomada recentemente, salvo engano, eu li isso aqui ontem aqui no boletim do Gazeta Digital. Por que se tomou? Porque a gente já sabe, né, porque o negócio está... Mas assim, qual foi o nível da coisa que chegou para falar, não, opa, vamos ter que... São os números que foram crescentes, estão crescentes, quais são as novidades em relação a esses números? Fala um pouco dessa situação das máscaras, ou se é só uma recomendação, se está a um passo de se tornar obrigação, enfim. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, professor Lorenberg, boa noite, Paulo. Eu que agradeço a oportunidade de a gente estar aqui também contribuindo um pouquinho, né, para tentar esclarecer um pouco mais já de um assunto que já temos uns 2 anos tratando, mas que sempre existe e uma série de dúvidas e algumas questões que é bom a gente sempre deixar bem claro, né? Primeiro que a reunião, o COI é um centro de operações e ele faz um apoio com diversas áreas que representam e eles fazem algumas recomendações técnicas, onde a Secretaria também participa, né? Secretaria Estadual, o COSEMES e outras instituições representantes. E eles também, como base os dados e a situação epidemiológica dos casos, a gente sempre faz algumas recomendações. Há uns 15, 20 dias a gente vem observando um aumento nas positividades e nos casos de Covid aqui no estado novamente, já alinhando-se com o que vinha acontecendo no Brasil nesses últimos dias e também no mundo, né? Pensando nesse mês
um mês, mais ou menos 30 dias aí, já vem o mundo com a subvariante da Ômicron, que é principalmente a Q1, que contribuiu com essa elevação nos casos agora, já que ela tem uma capacidade maior de transmissão e até mesmo de fuga ao processo da imunização, não de forma direta, mas que acaba favorecendo essa contaminação e esse aumento de casos. Daí culminando nessa questão em relação à recomendação do uso de máscara. Lembrando que para sintomático, pessoas que têm sintomas, essa recomendação sempre existiu, ela nunca deixou de acontecer. Toda pessoa que tem um sintoma gripal, isso até antes do Covid, né, já era assim, mas efetivamente agora, em caso de sintoma gripal, o uso de máscara é uma obrigatoriedade. E aí a gente complementando por a questão da cobertura vacinal, especificamente nas crianças de 5 a 11 anos, que nós temos uma cobertura aí em torno de 27% só de segunda dose. E especificamente, né, mais voltado por causa desta razão, o COI também decidiu, por uma medida extra, recomendar o uso de máscara para este grupo escolar, né, especificamente ambiente fechado, já que a gente tem uma imunização muito pequena nesse grupo. Tá? E, obviamente, também, por enquanto, as questões de ambiente fechado e com ventilação prejudicada. E lembrando que também uma das coisas que justificou realmente foi a dificuldade de cumprir as coberturas vacinais no nível padrão, né, ou no nível ouro. Isso foi uma das razões que faz com que automaticamente o COI, os grupos e as unidades recomendem esse uso de máscara de uma forma um pouco mais ampla. Professor. Eu vou aproveitar essa resposta que acabou de nos dar, secretário, para fazer mais duas. A primeira delas, essa nova variante, ela é mais agressiva do que as demais ou não é mais agressiva do que as demais? E a segunda questão, depois de 2 anos e 8 meses convivendo com a pandemia, o Brasil, em especial o estado de Mato Grosso, o Brasil, de uma forma geral, está preparado para enfrentar novas e novas variantes que virão? Então, respondendo, a questão dessa variante, ela é uma subvariante ainda da Ômicron, né? Só para lembrar, nós passamos por algumas variantes desde o início da pandemia, Delta, entre outras, até culminar em 2022, né, no início do ano, com a Ômicron. E com a Ômicron em si, ela veio uma carga gigantesca de subvariantes delas, né? Uma lista mas muito gigante mesmo. Destas subvariantes, tanto o Ministério da Saúde, o Brasil, a Organização Mundial de Saúde, o mundo inteiro, faz um monitoramento desse perfil genético desse vírus, que a gente chama de um banco genômico mundial, que é onde a gente deposita nessas informações e todo mundo usa. Tá? Para que serve isso? Para a gente poder classificar desse mundo de variantes quais que oferecem risco. Tá? Então é dela ali, dessa informação, que a gente tirou já há alguns meses a subvariante Q1, como ela vinha predominando entre alguns países e regiões, entre as demais subvariantes. É pensar que realmente é uma situação onde uma das variantes predomina em relação às outras, ela vai dominando o espaço. Isso acontece por 2 razões. Uma, porque ainda a gente tem o vírus circulando de uma forma muito intensa entre as pessoas. Cada vez que esse vírus entra numa pessoa que infecta, ele busca se adaptar a esse processo, a essa pessoa, é onde surgem as subvariantes. Você imagina isso em escala mundial. Então, isso precisa reduzir esse nível. Quanto a gente tiver isso, nós vamos ter que conviver com mutações de subvariantes, tá? Correndo o risco de alguma dessas subvariantes se tornar variante, sim, e com um potencial maior daí de infectabilidade e de casos mais graves. A Ômicron, diferente da Delta e das anteriores, ela se apresentou numa forma que não carregou consigo a quantitativo e de casos graves e óbitos relacionados às outras variantes. Mas, em compensação, ela ganhou uma capacidade de se adaptar e se transmitir 20, 30, 40 vezes mais do que as variantes anteriores. Então, qual que é o perfil que a gente tem hoje? De uma situação explosiva, quer dizer, eu vou ter uma transmissão muito intensa num território, tá? De semanas curtas, diferente de antes, que eram 3, 4, 5 meses.
onde eu vou infectar um grande volume de pessoas e, ao mesmo tempo, esse volume de pessoas pode correr o risco, daí sim, por um fator específico, como comorbidades, algumas pessoas têm dificuldade por uma imunossupressão de fazer uma conversão imunológica adequada, né? E ela perde a capacidade de responder mais rapidamente do que outras, a resposta imune dessa pessoa, e evoluir para um caso grave e óbito. O que a gente percebe até agora, a Ômicron nessa Q1 apresenta tudo isso, é uma velocidade grande, uma capacidade de trazer a internação num volume proporcionalmente menor, mas lembrando que como ela transmite muito mais e muito mais gente, até esse menor pode vir aumentar com um tempo proporcionalmente daqui para frente. Mas que a gente ainda está percebendo que ela está abaixo até do que a gente esperava um pouco nessa questão. E também dos óbitos, que aí esses grupos específicos que têm essa imunidade um pouco mais prejudicada, que é o que mais nos preocupa hoje no momento em relação a esse processo. Nós estamos preparados? Quanto ao preparado, 2 anos e 8 meses de pandemia trouxe uma linha de aprendizado importante. E eu posso te afirmar que hoje a gente tem uma situação muito diferente do enfrentamento da pandemia do que a gente teve no início. Tá? Eu digo, há 2 anos atrás, o nível de informação e qualidade da informação, o nível de resposta e velocidade na resposta, tanto do Estado quanto dos municípios, houve uma linha de crescimento e aprendizado importante nisso, que isso garante um pouco melhor essa resposta. Temos janelas e lacunas muitas para melhorar ainda nesse processo como um todo, tá? Principalmente na resposta, por exemplo, da vacinação, tá? Que é algo misto, né? Depende da população, mas também depende de todos os serviços estarem melhorando sua acessibilidade, pensar outras formas de fazer isso, porque a gente precisa melhorar essas coberturas. E se caso a gente precisar, por exemplo, incluir uma nova vacina, que provavelmente deve acontecer no início do ano, né? Que provavelmente a gente deve abrir uma nova campanha por causa das subvariantes e as mudanças das vacinas, que já estão em fase final. Provavelmente vai abrir uma nova campanha, entendeu? Então, assim, a gente vai abrir um outro momento que a gente precisaria estar um pouco melhor para a gente poder entrar mais rápido e resolver isso mais rápido. Foram as duas já, não bem? Foram. Juliano, o grau de intensidade, eu não estou falando do ponto de vista quantitativo, não, da intensidade dos danos que são causados por essa nova subvariante, pela subvariante que a gente está falando aqui agora. Do ponto de vista numérico, como que está sendo hoje controlado, acompanhado pela Secretaria? Como é que está isso hoje? Qual que é o cenário do dia de hoje? Tem sido muito grave nas pessoas que não têm comorbidades, por exemplo, ou são essas as principais afetadas, até do ponto de vista letal mesmo? Como é que está isso hoje? Então, tem 2 pontos que é importante aí. Um, que existe um perfil biológico, né? Algumas pessoas respondem muito mal ao vírus, né? Então, é o que a gente tinha lá no início, que tem uma série de definições, como tempestade de citocinas, entre outros, que é uma resposta autoimune que o organismo faz à infecção, que leva, na maioria dos casos, independente, inclusive, da situação vacinal ou das co-infecções, ele possivelmente leva a um quadro mais grave. Essa parcela veio diminuindo, tá? Muito provavelmente pelo efeito da imunização. Quando a gente começou a pandemia, a gente tinha em torno de 7%, nas pesquisas, 7% dessas pessoas, ela teria um quadro grave, independente de qualquer situação, pelo perfil de resposta ao vírus. Conforme a imunização foi entrando, isso foi diminuindo, mas ainda assim, nós temos uma parcela aí pequena, estimada entre 1,5% a 2%, que são pessoas que têm imunidade comprometida, que esses respondem mal ainda às infecções. Isso só para 1,5%. Agora tem uma outra informação que eu acho que é bem relevante. A Ômicron está trazendo uma série de consequências para os infectados, que acho que a gente chama de pós-Covid, tá? E que isso arrasta-se quadros graves e quadros complicados por muito tempo. Tá? E isso sim se acentua com quanto mais a pessoa se infecta pelo vírus. Então, aqui, quantas vezes você teve Covid? Tive 2, 3, 4 vezes, 5 vezes Covid. Quanto mais essas reinfecções acontecem, mais aquele quadro pós-Covid, que a gente ouve falar muito,
ela vai se arrastar. Então, se a pessoa tinha uma pressão alta, dificilmente ela vai conseguir controlar a pressão mais facilmente. O diabético, talvez você vai ter mais dificuldade para controlar seu diabetes. Problemas psicológicos com mais intensidade, problemas alérgicos, problemas intestinais. Isso está trazendo uma série de cargas crônicas à rede, entendeu? De pessoas que hoje estão sofrendo mais pelo pós-Covid. E ficam sequelas graves nesse sentido aí? Porque, por exemplo, eu estou preocupado aqui, Lorenberg, eu sou hipertenso, e ele falou num tom ali que eu não gostei já. Por exemplo, quem é hipertenso, Deus me livre e guarde de pegar essa peste de novo, não é? Mas assim, se eu vier, Deus me livre e guarde de pegar de novo essa doença. Possibilidade de sequelas aí para o hipertenso, por exemplo. Então, tem alguns trabalhos bem extensos, já bem fortes. Teve um trabalho agora recente, americano, com 470 mil pessoas que eles acompanharam do Covid e avaliaram essa relação entre o pós-Covid e o número de infecções, tá? Tanto no risco de complicações e óbito. Isso foi estatisticamente muito significante, já se amarrando para aquilo que a gente já vinha observando, que realmente o Covid e as infecções com cargas virais maiores, tá? Isso quer dizer o quê? Por exemplo, se eu pego Covid 3 vezes, aí as 3 vezes eu tive um quadro de sintomático mais intenso, mais forte, e quanto maior for, maior é a chance de você complicar daquelas doenças crônicas que você já tem. Ou até mesmo de ter algumas novas que você não tinha se identificado. Isso é mais um fator importante para a imunização, por exemplo. Porque a imunização faz com que, mesmo a pessoa se reinfecte, ela se reinfecte com uma carga viral muito menor. Por isso que a gente tem aí hoje uma gama de gente, hoje é subnotificada, porque é sintomas muito leves ou até assintomáticos. Tá? E são assintomáticos porque existe a presença do vírus, porque uma minúscula partícula num teste de RT-PCR é identificado, tá? Mas que tem uma carga viral muito baixa. Também essa pessoa vai sofrer muito menos com o pós-Covid do que o sujeito que evolui as 3 infecções com sintoma, com sofrimento. Ele vai ter muito mais dificuldade e isso está levando as pessoas ao óbito, a infartar, a ter AVC, tá? A uma série de outras complicações crônicas grandes e que isso impacta na rede. A gente já observa um aumento de demanda desses volumes, tanto para o controle do diabetes, como controle de pressão, como uma série de outras causas, e que muito provavelmente está relacionado a essa onda novamente de reinfecções do Covid. Professor, a mais curtinha que você tiver aí para esse bloco ainda. Mas o senhor falou, quando deu a resposta à minha pergunta, se foi em campanhas. Do ponto de vista institucional, e aí a minha crítica, não há campanha institucional no país todo. O senhor também vê da mesma forma ou não vê isso como uma necessidade que nós estamos atravessando? Não, eu concordo. Eu acho até que a gente tem alguns retrocessos nessa comparação, e aí, independente de governo em si, em comparação a anos atrás do que como a gente trabalhava a imunização do que a gente tem hoje, né? Então, por exemplo, há anos atrás não se discutia a matrícula de uma criança se ela tinha alguma pendência de vacinação, não matriculava. Ela tinha que completar cartão. Hoje se polemizou uma situação que até então era muito bem consolidada. E, por exemplo, uma série de outras questões hoje que está cada vez mais difícil fazer a proteção coletiva em detrimento do individual. Isso é ruim para a saúde pública, porque quando a gente fala em Covid e epidemiologia, nós estamos falando da maioria, né, da população. Então, assim, o risco para todos tem que ser um risco relevantemente pesado nas ações também. E nesse sentido, deixou a desejar, porque pensa, nós não temos uma campanha efetivamente nacional de imunização. Quando tem espasmos, o Estado e nós, do Mato Grosso, via SECOM, a gente investiu muito mais do que a gente tem na série histórica de investimento, acho que 10, 20 vezes mais, para tentar compensar um pouco justamente essa ausência. Tá? Temos campanha agora saindo novamente sobre as coberturas vacinais, vai ter mais uma agora para janeiro, tá? Justamente para todas as vacinas, não só para o Covid. Né? A gente tem buscado isso e além de outras estratégias diretas para tentar compensar um pouco disso, mas eu também tenho essa mesma percepção. Pois bem, vamos para o intervalo comercial? Vamos, sim, senhor. A gente vai ao intervalo comercial, o primeiro desta noite, mas, já a gente retoma o bate-papo aqui com o Juliano Melo, falando de saúde pública, mas especialmente sobre
volta no instante só. Bem, o programa Opinião está de volta aqui ao vivo, não é? Nesta noite, hoje entrevistando aqui o Juliano Melo. Estou olhando aqui, rapaz, tem as notícias do Gazeta Digital agora para ler, para que você acompanhe conosco. E mais do que isso, você acesse aí também www.gazetadigital.com.br. Vamos dar um pulinho lá no Parlamento Estadual. Olha só, por unanimidade, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso aprovou uma série de projetos de lei que autorizam a criação de novos cargos no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, TJMT. Ao todo, serão 39 postos de trabalho autorizados em sessão desta quarta, dia 30, para o ano que vem. O primeiro projeto se refere a cargos de assessores de gabinete para os juízes auxiliares da presidência, da vice-presidência e também da Corregedoria Geral de Justiça. Serão 9 vagas de assessor técnico jurídico, 9 de assessor de gabinete, no caso, assessor de gabinete 1, não é? E mais 9 de assessor de gabinete 2, somando 27 no total. Outro projeto criará mais 7 novos cargos para atender a Coordenadoria Estadual da Mulher em situação de violência doméstica e familiar no âmbito do Tribunal de Justiça. O terceiro projeto criará o Núcleo de Apoio ao Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e também Socioeducativo, o GMF, com 2 cargos. Os deputados também votaram um texto que cria o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas com 3 cargos. Já em segunda votação, os deputados aprovaram a criação aí do Fundo de Compensação aos Registradores Civis das pessoas naturais que terão aí aqui a sua remuneração corrigida em até 10 salários mínimos. Falando em Assembleia, o presidente da Assembleia, Eduardo Botelho, da União Brasil, confirmou que está mediando um entendimento entre a Prefeitura da capital, Cuiabá, e o governo do estado para garantir o asfaltamento de 11 bairros na capital. A informação havia sido divulgada pelo prefeito Emanuel Pinheiro, do MDB, durante sua live na terça-feira, dia 29, afirmando que aceita a reunião. Abre aspas, eu estou lutando por isso há muito tempo, ou seja, a reunião entre Estado e a capital. Nós que idealizamos esse projeto, que é o asfaltamento de bairros, levamos esse projeto porque eu acho que o Estado tem que investir, sim, aqui em Cuiabá. Nós não desistimos dele, né, e disse aí, e não desistimos disso. E acho que o governador também não tem que desistir, não. Ele tem que tentar, de todas as formas, realizar essa obra, tem a obrigação de fazer essas obras em Cuiabá, fecha aspas, disse o deputado Botelho. Mais detalhes aí, ó, no www.gazetadigital.com.br. Lemberg, essa primeira notícia que eu li aqui, rapaz, a gente pensa às vezes, poxa, mais cargos, né, gastança. O próprio TJ tem, o Poder Judiciário tem seu 12º, né? Eu até não sei, eu imagino que, evidente, a gente entrevista todas as semanas aqui juízes aqui do Poder Judiciário de Mato Grosso, imagino que a demanda seja muito grande realmente. Agora, não tem que se questionar esse projeto aí que visa estruturar mais aí as ações aí do pessoal lá da violência doméstica, né? Do combate à violência doméstica. Eu acho que isso aí já não era sem tempo, né? O que você pensa sobre isso? Paulo e o amigo telespectador,
não tenha dúvida que alguns itens ou alguns projetos que foram aprovados pela Assembleia Legislativa de aumento de cargos dentro do Judiciário são necessários. Claro que são. Mas tem o amigo telespectador que acompanhou a leitura que o Paulo fez, contou, e se eu não perdi a conta, são 39 novos cargos. Isso resultará, é uma pergunta que o amigo telespectador deve estar fazendo, isso resultará em um aumento do duodécimo, convenhamos, está sendo aprovado agora, está sendo discutido agora a LOA. Isso significa dizer que também está sendo discutido os valores do duodécimo. O curioso é que nenhum poder e nenhum órgão, nem o Ministério Público, nem o Tribunal de Contas do Estado, eu não estou mencionando a Defensoria, porque muito tempo a Defensoria fica sempre para depois, É o primo pobre. É o primo pobre da história toda, mas nenhum desses órgãos e nenhum poder trabalha para diminuir o valor do duodécimo. Sempre a mais. E aí vem a segunda pergunta para finalizar, que o amigo telespectador está fazendo. Qual é o valor justo do duodécimo para o Judiciário? Qual é o valor justo do duodécimo para o Ministério Público, para o Tribunal de Contas e para a Assembleia Legislativa? Até agora, ninguém fala do justo. Aquele duodécimo justo, amigo, é exatamente aquele valor que permita qualquer um dos dois poderes e os órgãos que eu mencionei trabalhar de forma autônoma e independente, sem levar o pires na mão para o executivo para receber dinheiro a mais. Sem fazer isso, qual que é o valor justo? Ninguém sabe e ninguém discute e ninguém fala. Eu também não sei. Eu sei que o trabalho é essencial, é importantíssimo do Judiciário. E esse negócio de cortar ou primeiro, de reduzir do duodécimo e de não aumentar também é coisa complicada. Se o Dorileu chegar em você e falar, Lorenberg, vou ter que cortar aí o seu berelê no final do mês aí, porque tá difícil a coisa aqui, né? Você vai chiar, né? Mas eu ganho tão pouco, não tem nem como ele cortar. Sei, vai nessa. Se você falar assim, não, Lorenberg, vou te congelar aí por 2 anos, você não vai ganhar aumento. Aí você até aceita, mas cortar ninguém aceita. Não. A diferença é que o Lorenberg é privado e o TJ é público, então há uma diferença aí. Mas o que falta mesmo, Paulo, desculpe a minha intervenção, falta mais juízes. Esse é um aspecto, um ponto que deveria ser batido, em especial pela Assembleia Legislativa. Mas tem concurso aí à vista aí, não tem? Mas eu não sei não, viu? Juízes faltam, Paulo, mas muito. Tem comarca mas não que vai não tem preencher a juiz demanda. Não vai, verdade. Vamos retomar aqui a nossa conversa desta noite aqui, é de saúde pública com o Juliano Melo. O Juliano, que está pela segunda vez aqui no programa Opinião. Deixa eu só achar aqui, que eu falei no começo, porque o cargo dele, na verdade, é secretário de Atenção e Vigilância em Saúde, aí da Secretaria de Estado de Saúde. Juliano, olha só, falarmos no bloco anterior, rapaz, a máscara propriamente, ela vai ser eficaz até que ponto? Por que eu pergunto isso? São muitos e muitos os cientistas, os analistas que dizem que ela ajuda muito pouco, né? E cientificamente a eficácia dela, assim, pela ótica desses analistas, não é? Foi muito, nesse período da Covid, foi muito relativo, ou relativizada. Eu queria que você falasse aí por que se chegou, houve uma reunião muito intensa, muito importante para tomar dessa decisão aí, da orientação, da recomendação. Até que ponto vocês percebem que ela vai ajudar a não proliferação das variantes, subvariantes, enfim, o poder dela? E uma segunda pergunta é o seguinte, não era para a gente estar com menos problemas com esse negócio de Covid, dada a situação de uma grande parte da população já ter sido vacinada? Então, quanto à máscara, acho que essa é uma discussão que foi muito forte, mas assim, efetivamente há um consenso muito claro da efetividade dela, dependendo das condições de uso e os ambientes de uso.
No caso do Covid, eu acho que é bom para o telespectador entender duas situações. Primeiro, quando a gente usa máscara para não propagar, que é quando eu estou com sintomas, e eu uso máscara para reduzir a emissão de partículas e de vírus no ambiente onde eu estou. Tá? Então eu crio um controle físico, uma barreira, que pode ser, aí tem vários níveis, porque existem várias máscaras com capacidade diferente de conter, tá? Mas que, a grosso modo, as máscaras cirúrgicas ou as máscaras mais simples têm uma eficiência importante e ela diminui significativamente essa capacidade da pessoa, até mesmo se você observar alguém que está de máscara, é muito mais difícil não coçar nariz, mexer, então assim, só isso já gera uma proteção nesse aspecto, mas ela é efetiva, ela tem uma capacidade de conter significativamente esse volume de aspersão de gotículas e isso só por si já traz um benefício incontestável. O outro fator importante é quando eu uso a máscara em um ambiente específico, um ambiente não ventilado, um ambiente aglomerado, onde eu não estou buscando fazer essa proteção do terceiro, né? Que é quando eu estou sintomático, eu estou usando máscara para evitar que meu ambiente se contamine. Quando eu uso máscara na outra situação, eu estou me protegendo, eu estou buscando uma forma que eu não faça esse movimento, ao mesmo tempo também fazer a respiração daquilo que é uma partícula. Mas lembrando que a transmissão essencial do Covid, assim, das doenças respiratórias, ela está no meio, as mãos. Então, assim, por mais que eu estou num ambiente fechado, com ventilação pequena, a chance de eu me contaminar é muito maior tocando maçaneta, bancada e levar isso desprotegidamente ou desprevenidamente do que está respirando o vírus no ambiente em si. Tanto que a recomendação, por exemplo, num ambiente aberto já não tem essa mesma segurança de efetividade, porque normalmente você está falando do ambiente ventilado, circulado, então assim, há uma restrição já maior nesse aspecto. Eu concordo, tá? Principalmente nesse aspecto que você falou aí, principalmente, né, nesse aspecto aí de levar as mãos ao rosto, tá ali, né? Eu, por exemplo, distraído, peguei aqui na maçaneta para coçar a boca, coçar o nariz, é muito involuntário isso, né? E a segunda parte da pergunta da vacina propriamente, em que pese isso que você falou aí, que as crianças ainda estão com um percentual muito pequeno, mas grande parte da população adulta já foi vacinada, não é? Não era para a gente não ter mais que falar dessas preocupações, porque a Covid veio, todo mundo que diz, né, os cientistas dizem que ela veio para ficar, vai como se fosse a gripe normal, né? Não era para a gente estar mais despreocupado com isso? Eu acho que isso é uma questão para o mundo todo, né? Para o Brasil até mais intenso ainda. Mas assim, lembrando que é uma doença, é um vírus RNA com uma capacidade de mutação muito alta e que exigiria, vamos pensar num cenário ideal para a gente reduzir isso a um nível seguro. Eu teria que, num tempo muito pequeno, fazer uma imunização a este vírus circulante ou essa subvariante a nível mundial, tá? Que permita eu compactar esse processo de transmissão de um para o outro. É o que a gente sabe que é exatamente isso que vem nos penalizando mais no Covid e é isso que vai penalizar e isso vai tornar isso por muito tempo. Porque a gente pensa na imunização, por exemplo, no nosso estado, ou no Brasil, desde quando ela começou, ela nunca conseguiu ser homogênea dentro do processo de imunizar. Então, se eu abro hoje para um público, um exemplo, o público mais vulnerável que é mais de 60 anos, que tem onde se aglomeram os mais vulneráveis. Hoje o Estado tem mais de 100 mil pessoas ainda que não tomou uma das doses, tá? Seja qual for. Então, assim, para que eu tivesse uma efetividade nisso, eu precisava que todos esses grupos alcançassem 95% de cobertura, praticamente dentro de um ciclo de um tempo padronizado. Isso é praticamente impossível dentro desse processo. Então, assim, essa resposta, o que a gente tenta fazer? Ampliar isso numa velocidade maior e num tempo menor, para que daqui a algum tempo a gente consiga essas ondas de Covid e subvariante, ela fique dentro como a influenza, que é quase que um padrão anual. Hoje nós estamos falando de 3, 4 vezes dentro do mesmo ano ainda. Então a gente ainda tem um território bem longo ainda para a gente ir achatando esse processo para que ele fique dentro desse padrão dos rinovírus ou das influenzas, que seria num padrão sazonal anual. Nuremberg? Secretário, eu tenho aqui um trecho
do Plano Estadual Operacionalização da página 29, primeiro parágrafo, de 2021. O Programa Estadual de Inauguração orienta que os municípios que busquem realizar ações que favoreçam a vacinação, de modo que informes técnicos serão divulgados, bem como reuniões com as referidas equipes regionais serão convocadas para melhor desenho do formato da vacinação nos municípios, de acordo com os recursos disponíveis e porte populacional. Fecham aspas. Esse trecho que eu citei, que eu acabei de ler, ainda continua valendo até hoje ou não? Eu gostaria muito de um comentário seu a respeito desse trecho. Sim, e digo mais, eu acho que desse período para cá nós tivemos mais de 100 documentos orientativos, que é uns documentos que saem como produto das reuniões de CIB, né? Que é as reuniões de colegiado intergestor bipartite, onde participam os representantes dos municípios e o Estado, tá? É onde a gente valida e consolida essas orientações com base nas notas federais. A partir dali, isso é disseminado tanto na responsabilidade do próprio COSEMES, né, que é o Conselho dos Municípios, dos secretários municipais, assim como pela SES, via escritórios regionais, e aí via equipes técnicas, que obviamente as equipes se conversam dentro das salas de vacinas, com os municípios, tá, para a gente buscar esses alinhamentos que acontecem e mudam toda semana. Tá? Ainda estamos numa fase que não há um padrão nem de tipo de vacina, nem de tipo de dose, nem de esquema. Então, você vê aí, acho que todo mundo vê, entre a criança de 9 meses aí até o adolescente, são 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de vacina podendo ser usado em diferentes momentos para público diferente. Então, esse entremeio é bem complicado na operacionalização e exige bastante disso ainda. A gente ainda vem fazendo isso com frequência ainda. Muito bem, olha só, intervalo comercial mais uma vez. A gente vai, mas volta muito rapidão. E com mais entrevista aqui, com mais bate-papo com o Juliano Melo, da Secretaria de Estado de Saúde. Um instante só. E já estamos de volta com o programa Opinião ao Vivo. Olha, e o recado antes que sigamos aqui com a entrevista, o recado que eu tenho para você é o da Maxlog. Acompanhe. Olha, o meu recado é para você que está armazenar. Está no mercado há 10 anos e possui uma infraestrutura meu amigo. Maxlog, um abraço pro pessoal do Maxlog aí, da Maxlog aí, no Distrito Industrial, também lá da Maxfinil, é um grupo todo, né? Abraço a vocês todos aí. O caríssimo Lorenberg Alves, Juliano Melo, no intervalo aqui, ele tocou num assunto que eu vou falar, que eu não sei se dá para falar, eu vou falar, né? Não fica bravo comigo depois. Ele falou assim que, ele perguntou aqui sobre a questão das vacinas. Aquele pessoal que não toma vacina, já que o índice está baixo, tanto para os adultos como para as crianças, aquela vacina que o Estado comprou, aquela vacina que veio para o Estado, se ela não for aplicada, daqui a pouco vence o prazo de validade dela, ela não terá mais serventia. Teve
descarte de vacina já por conta da situação da ausência das pessoas? Já tivemos perda de vacina de alguns tipos que não se usa para outros, né, que não dá para se aproveitar. Acho que justamente pela baixa procura, já passou mais de ano. Mas lembrando assim, que a gente não tem como quantificar porque essas vacinas são distribuídas para os municípios, né? Então ela se pulveriza dentro da rede. Mas a gente acompanha no registro. Mas o controle tem, né? Essas foram do que foi distribuído, sim, né? E até do aplicado a gente consegue acompanhar, por isso que a gente sabe que existe alguns lotes dela que já passou de vencimento e que não foi registrado e aplicado em 100%. Então, naturalmente, ela não vai ser usada, ela se perdeu. Tá? Qual é o prazo médio de validade? A maioria é de 1 ano, tá? Mas assim, tem que levar em conta. A Pfizer, por exemplo, tem uma série de considerações no uso. Pois que ela é descongelada e aberta, a durabilidade dela reduz até 6 horas. Então, por exemplo, na hora que ela está lá no postinho, que está em temperatura ambiente, que abriu, é 6 horas para fazer a utilização daquelas doses, as 6 doses do frasquinho. Então, a unidade acaba se organizando para isso. Enquanto ela está congelada a menos 80, que é a temperatura de padrão de armazenamento dela, ela tem uma durabilidade longa, né? Mais de ano. Nós temos outras doses da Coronavac que veio com validade de 3 anos, por exemplo. Então, essas ainda têm um nível de segurança melhor. Mas a grande maioria, a validade delas está dentro de 1 ano. De 1 ano. Professor. Secretário adjunto, tenho 2 falas aqui, saindo um pouco da Covid e indo para a dengue. Que, aliás, tem uma nova cepa da dengue aí, né? Tem dois trechos que eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor. O primeiro trecho, a primeira fala, é exatamente do pesquisador Luiz Carlos Júnior e a segunda do senhor mesmo. A primeira dele, do Luiz Carlos, este é a primeira detecção deste genótipo no Estado. E esse achado aponta para a necessidade de reforçarmos o monitoramento genômico desse patógeno emergente para compreendermos a sua difusão. Fecham aspas. E aí a segunda, entre aspas, não existe uma vacina ou medicamento preventivo à dengue. Para o enfrentamento da doença, é imprescindível que a população mantenha os cuidados diários. Eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito, em especial por essa nova cepa da dengue. Sim, o professor Luiz, que o senhor cita, é um dos parceiros em um projeto de pesquisa junto ao LACEN, né, o Laboratório Central do Estado, que já é uma daquelas perguntas que o senhor colocou no início, né, do Covid, da preparação. Posso dizer que teve uma participação importante, que foi a estruturação do Laboratório Central do Estado, né, hoje com capacidade de sequenciamento genético, né? Isso foi muito potencializado e acelerado por causa da necessidade que a pandemia trouxe. E serve para isso, serve para dengue, serve para praticamente todas as doenças hoje emergentes de arbovirose que a gente tem no estado, né, para sequenciamento e monitoramento genético. E isso é muito importante porque o perfil do vírus circulando, no caso da dengue, já nos prepara para uma possibilidade do que pode vir, né? Nesse caso, que foi o dengue tipo 2, especificamente dentro de uma variação dele, mas é o dengue tipo 2, nós tivemos aqui em 2009, 2010 ele circulando no estado. Foi a época da dengue onde mais tivemos casos graves e óbitos registrados em toda a nossa série histórica de dengue. Tá? Fomos mais de 1.500 casos graves em um período de tempo bem pequeno, todos consequentemente desse tipo viral do dengue tipo 2. Nos preocupa muito porque a gente passou praticamente 2 anos olhando para a pandemia muito diretamente e muito pouco para o ambiente intradomiciliar, onde tem os reservatórios da dengue. E a gente já vem detectando um aumento considerável nos casos de dengue, que deve ser muito mais perceptível agora, a partir do mês de janeiro até maio, que é o período que se agrava esses casos de dengue. Nos preocupa porque de 2009 para cá nós temos uma população nova que não foi exposta ao vírus ainda, fora todos aqueles que ainda não se pegou, e que principalmente as crianças a gente pode apresentar casos graves nesse período e uma evolução mais complicada por causa desse tipo viral que a gente está reforçando agora no cenário de endemia.
Tá? E a gente acompanha agora com o sequenciamento genético, nos permite aqui, né, porque antes a gente tinha que mandar para o Ministério mandava para o Rio de Janeiro e, sabe, a gente tinha poucas respostas quanto a isso. Agora a gente consegue, dentro dos casos aqui de Mato Grosso, ter um perfil completo desses vírus que circulam. Isso é um grande avanço. Juliano, vamos acelerar aqui, porque eu tenho alguns outros pontos para abordar. Então, como estamos no último bloco, queria só, para a gente agilizar mais aqui. Falando da vacina contra pólio, como é que está isso? Você tem acompanhado a cobertura? Como é que... Porque também houve reclamação aí de que estava muito baixa a cobertura. E eu queria que você falasse como é que está isso, tem acompanhado os municípios, como eles têm feito, têm recebido, eles receberam, né, as vacinas que foram emitidas pelo Ministério. Sim. Mas como é que está a cobertura hoje? Então, nós fechamos a campanha já, né? A gente prorrogou até o máximo que deu, que foi até outubro. E depois da campanha não tem como tomar mais? Tem, a crianças dentro das faixas etárias toma na rotina dele, tá. Mas aí já não é mais a campanha em si. Né? A campanha nossa atingiu 67%, 68% da meta. Acho que é o pior desempenho dentro da série histórica. Tá? Isso é um problema, porque a gente já vem com alguns casos pelo mundo surgindo, inclusive nossos vizinhos, com a paralisia, né, que é a doença em si, e a gente já tem, inclusive, vem trabalhando em planos de contingência específicos, já pensando que em algum tempo nós voltamos a ter casos de paralisia infantil no Brasil e talvez até no Mato Grosso. Monkeypox, ou Mpox, né? Também é outra situação que está deixando o pessoal de cabelo em pé aí. Como é que está as tratativas, como é que estão as tratativas do Estado, da Secretaria de Saúde para essa doença, em relação a essa doença? O Monkeypox, das últimas semanas para cá, ela vem, a gente percebendo que ela está se contendo um pouco mais na transmissão. Tá? Talvez pelo período que ela também há um ambiente mais propício, isso a gente, apesar de faltar estudos ainda, mas a gente já vem percebendo que essa redução agora, nesse momento, às vezes nós estamos com mais de 120 casos confirmados aí de Monkeypox e com praticamente quase 300 casos notificados nesse período, tá? Lembrando que ela é uma doença similar com algumas vesículas que trazem muita dor, incômodo. Então, assim, há sim uma preocupação com ela, porque ela tende a se proliferar durante o tempo, né? É uma doença que a gente vai incluir no nosso portfólio de cuidados aí daqui para frente, mas talvez até uma longa duração. Olha só, tem uma outra situação que eu voltando a falar da Covid, né, que foi o nosso principal assunto dessa noite aqui, eu queria que você fizesse aqui uma relação entre a vacinação e a queda no número de pessoas internadas. Isso no caso da Covid. Você tem esse parâmetro? Eu posso, sem dar uns números específicos, que eu precisaria estar com eles aqui, mas eu posso te falar assim, do 2020, quando nós tivemos o primeiro processo primeira onda, né, vamos chamar assim, e quando a gente começou a vacinar as pessoas com uma larga escala, nós já tivemos 1, 2, 3, 4, nós estamos na quinta onda, vamos chamar assim. Se você olhar bem todas essas ondas que a gente teve, o processo de internação foi sempre decrescente. Tá? Nós tivemos reduções importantes no processo de internação nesse período como um todo. A gente culminando agora no 2022 aí, com uma redução de mais de 70% nas internações. Tá? E quando a gente olha isso por grupos específicos, teve grupos que a gente chegou aí a quase 100% de redução nas internações por grupos específicos. Ainda assim, a gente tem hoje internação significativamente maior, né? Não maior do que antes, mas comparando-se entre eles mesmos, nesse grupo que a gente comentou desde o início, tá? Que são esses que têm um grau de comprometimento imunológico e mais de 60 anos. Esses realmente eles têm uma redução mais rápida da imunidade, da vacinação ou pela própria infecção. Ele está sujeito a mais infecções, daí a importância de estar com o esquema completo. E eles também, é esse grupo que a gente vem percebendo que interna um pouco mais do que os demais. Mas, assim, incomparável. Se lembrar um volume de casos que nós temos hoje, se a gente tivesse essa mesma capacidade de transmissão do vírus, sem ter a imunidade da vacina que a gente teve em 2020,
nós estamos falando de um apocalipse de casos e gravidade. E isso se deve exatamente à imunidade. Nurenberg? Se nós não tivéssemos as vacinas hoje... Se a gente tivesse com esse nível de transmissão do vírus hoje, que é explosivo, quer dizer, lá eu ainda tinha uma contenção porque ele tinha uma dificuldade maior de transmitir entre as pessoas. Você imagina esse nível de transmissão que a gente tem hoje sem a capacidade imunológica que a gente já tem agora. Seria algo inimaginável, inclusive, em relação a internações e óbitos. Porque nós tivemos, secretário, e por favor me corrija, no mês de março e abril, um pico muito grande de 2021 no estado de Mato Grosso. Sim. Se não fosse a vacinação, hoje repetiríamos aquele pico de março e abril? Posso falar sem medo de errar que no mínimo a gente faria 2, 3 vezes aquele pico de casos de março do ano que vem, do ano passado, nas internações, se não fosse a imunidade que nós temos hoje, tá, pelas vacinações como um todo. Mas sem medo de... Você tem que imaginar, o Ômicron trouxe algo novo para o Covid, que é essa capacidade de transmitir muito intensa. Hoje, se antes era de 1 para 1, na Ômicron é de 1 para 50, para 100 pessoas. Então, assim, é uma coisa maluca de tanto que ele se transmite. Só que como ela tem sintomas muito leves ou assintomáticos, passa muito rápido esse processo dentro de um período menor de tempo. Você imagina se a gente não fosse imunizado aqui numa herança de imunização. Nós estaríamos 10 vezes mais casos do que a gente teve no passado. Olha só, eu tenho que encerrar o programa. Eu quero antes, porém, Juliano Melo, pedir que você deixe aqui no encerramento uma orientação ou recomendação aí às pessoas, tipo assim, que medidas essas pessoas, nós, a população, nós temos que tomar diante deste atual cenário, que tipo de precauções temos que adotar ou manter? Primeiro delas, vacinação. Hoje, e para simplificar, se eu sou adulto com mais de 40 anos, eu tenho que ter tomado 4 doses nesse período todo. Se eu não tomei 4 doses, está faltando, tem que procurar uma unidade e saber qual delas está faltando para poder completar seu esquema. Se for criança ou menor de 12 anos, tem que ter tomado as 2 doses, tá? Em qual cenário seja. Está faltando, procure e complete seu esquema. Tá? Por quê? Porque quanto mais nós tivermos uma população imunizada, menor a gente vai ter de carga viral circulando e mais facilmente e menos complicações de pós-Covid cada um de nós vamos ter em relação a isso. O outro é o uso e a proteção individual, focada no sintomático, que tem uma capacidade de transmissão muito alta. Tá? Então, assim, é sintomático,